fucking fight back. Fala um pouquinho sobre essa chegada do Tite, Mansur. Tudo bem? Esse é um assunto fascinante, né? Porque, primeiro, a gente tem... Primeiro trabalho do... A gente vai assistir ao primeiro trabalho do Tite num clube, né, após 7 anos. É uma mudança de rotina na vida de um treinador. E ver qual Tite vai chegar ao Flamengo, né? O Tite teve algumas guinadas em termos de... A gente vai debater isso mais a fundo, mas algumas guinadas em termos até de execução de algumas ideias, de formas de jogar futebol durante esse processo na seleção. Ver qual Tite chega ao Flamengo, como vai ser essa adaptação. Acho que a gente tem todos os motivos para ter uma enorme expectativa em relação a esse trabalho. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. A gente vai trazer a palavra do Tite. Tite falou com a TV do Flamengo sobre esse primeiro dia de trabalho do clube. Vamos ouvir o Tite. A oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite tenha competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Tenho, sim, eu acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial. De saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. É um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só a gente transitar no Ninho, a gente sabe, ver as fotos e essa história, o quanto ela é forte, mas que os meus princípios de Adenor, de correção, de educação, de princípios. Educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam para que possa ser melhor, que possa, no enfrentamento, que possa no jogo ser vencedor. Nós falamos, Fabinho, agora há pouco e reitero aqui de forma pública, não tem 2 discursos. Tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha dessa competência para aquilo que nós falamos, a staff toda... Estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. Tá aí o Tite com a sua simpatia habitual. Você viu que tinha um braço todo tatuado entrevistando o Tite ali? Não era o Sampaoli, tá? Eu confirmei com o pessoal lá do Flamengo, não era o Sampaoli que estava... Não teve essa recepção? Não teve. Lázaro Dalfovo, repórter da Flá TV. É isso aí, brincadeiras à parte. Há muita expectativa sobre o trabalho do Tite. E pergunto para você o seguinte, Mansur, para a gente começar a falar sobre isso. Alguns treinadores passaram pelo Flamengo aí nos últimos anos pós-Jesus. Alguns conseguiram ganhar títulos, outros não. Muitos criticados, para não dizer quase todos. Né? O Tite talvez seja um bom parâmetro para a gente dizer se o problema é realmente do treinador ou se o problema está no elenco ou na diretoria. Porque ele é um cara que, por todos os lugares onde passou, nos últimos 15 anos, por aí, ele sempre fez bons trabalhos. Não houve um trabalho ruim do Tite nesses últimos anos, longos anos. Então, há confiança, de uma maneira geral, de que o Tite possa, pelo menos, dar uma cara mais dentro daquilo que o torcedor espera para esse Flamengo. Você concorda ou nem tanto? Em termos, vamos lá. Eu não acredito muito no futebol nesse processo de vai mexendo com determinadas peças e até tentar encontrar onde está o erro, né? Se você troca o treinador, se não resolveu trocar o treinador, você troca o jogador, senão você troca um dirigente. Quando, na verdade, uma peça de uma engrenagem funcionando corretamente num contexto e num sistema que não funcione da maneira adequada, eu acho que cada peça individualmente ela acaba sendo contaminada por isso. Então, eu acho que o Flamengo, além da troca do treinador e da escolha do comando, que me parece a escolha mais correta nesse momento, o Flamengo tem outros deveres de casa a fazer. O Flamengo tem questões de projeto esportivo a rever,
o funcionamento do futebol, a relação ninho do urubu-Gávea precisa ter menos interferências políticas, precisa ter mais autonomia dentro do departamento de futebol. E a partir daí, algumas correções de rota que vão além da mudança de comando técnico. Eu acho que esse é um ponto. Algumas outras coisas me chamam a atenção. Uma delas é um pensamento que eu não consegui evitar vendo o Tite visitar as imagens do Tite visitando o CT do Flamengo e falando à TV do clube. É muito curioso que essa tenha sido praticamente a primeira vez que a gente viu o rosto do treinador da seleção brasileira, que dirigiu a seleção em 2 Copas do Mundo, num espaço de mais de 10 meses. É óbvio que se retirar e viver um processo um pouco mais recluso, por assim dizer, foi uma escolha do Tite. Mas essa escolha ela não surge do nada. Eu acho que ela impõe uma reflexão a toda a comunidade do futebol, o que inclui a gente até. Nós viramos uma sociedade que impõe uma espécie de exílio como uma punição a quem perde uma Copa do Mundo. Como se essa pessoa precisasse pagar uma pena. Não que a gente obrigue essa pessoa a não aparecer nesse processo, mas se cria um ambiente tão hostil que a percepção de quem viveu o processo de uma Copa do Mundo não ganha é de que ela precisa se afastar completamente da convivência em sociedade. Isso é um retrato do que a gente virou como sociedade e como ambiente do futebol, né? Parece que a gente precisa punir alguém com um castigo. E a gente está vendo o rosto do Tite quase pela primeira vez, salvo uma rápida passagem dele pelo saguão da CBF quando ele foi rescindir o contrato, e a chegada dele no aeroporto, no Rio, quando se imaginou que já fosse acontecer o acerto com o Flamengo. E ele foi técnico da seleção em 2 Copas. A gente acabou ficando, inclusive, e não por uma decisão nossa, mas aí todo esse processo fez com que o Tite se afastasse. A gente não teve, por exemplo, uma grande entrevista em que ele refletisse sobre a Copa, ou sobre as 2 Copas, como um todo. Fatalmente, os próximos contatos com o Tite público já vão ser para falar sobre o Flamengo, né? Sim. E a gente talvez não tenha essa reflexão. No fim, eu acho que esse é um encontro, Tite e Flamengo, que de tão natural nesse momento da trajetória do Flamengo, nesse momento da trajetória de carreira do Tite, de tão natural ele parecia quase inevitável, né? O Tite atingiu um status, 6 anos trabalhando com alguns dos melhores jogadores do mundo, ótimos trabalhos em clubes brasileiros. Para mim, podem discordar à vontade, são respeitáveis as opiniões em contrário. Um excelente trabalho na seleção brasileira, uma redefinição, inclusive, do que é o dia a dia de quem trabalha, de um técnico de seleção brasileira, embora agora tenhamos dado um passo atrás, não em relação à qualidade do Fernando Diniz, mas ao processo de divisão de trabalho de clube e seleção ao mesmo tempo, enfim. Ele atingiu um status que o coloca num nível que deveria dar a ele a oportunidade de escolher trabalho. Só que, como a gente ainda segue avaliando o trabalho de treinador de seleção, separando entre Copas ganhas e não ganhas, um raciocínio que é quase infantil, né? Jogamos 22 Copas do Mundo, ganhamos 5, não ganhamos 17. Continuamos separando Copas do Mundo entre ganhas e não ganhas. Fez com que o Tite precisasse ter um enorme cuidado na escolha do próximo passo de carreira dele. E o Flamengo talvez seja um dos poucos clubes que oferece condições de estrutura, de qualidade, condições econômicas, qualidade de elenco, condições econômicas de mercado para ele fazer um trabalho de elite. Então esse talvez fosse um passo natural nessa escolha do Tite, cuidadosa do próximo passo pós-seleção. E o Flamengo, que tem um elenco de alto nível, mas que aparentemente precisa ser convencido de alguém de alto conteúdo para que esse grupo consiga ter, de fato, uma confiança no processo, o nome do Tite surgia como um nome natural na medida em que todo esse contexto um tanto confuso do Flamengo fez parecer que nenhum treinador do mercado brasileiro fosse suficiente para esse Flamengo. E nem do mercado internacional, isso, né, Mansur? Porque o Flamengo teve treinadores de currículo. Isso. Né? Você pensar no Paulo Souza, um cara que tem bons trabalhos, o Vitor Pereira a mesma coisa, Sampaoli, inclusive aqui no Brasil, com 2 bons trabalhos. Exatamente. Nenhum deles é bom? Então... Nenhum deles serve para treinar o Flamengo? Nesse ponto, o problema é dos treinadores? A trajetória do Tite recente e o status que ele ganhou transformava ele na figura que talvez preenchesse todos esses requisitos tão peculiares desse momento do Flamengo. E o Flamengo preenchesse aquilo que o Tite precisava para dar os passos seguintes da carreira com o mínimo de segurança. Embora o futebol não ofereça garantias, né? Ninguém tem como garantir que a bola vai entrar ou que o processo vai funcionar. Porque existe uma série de outros fatores e de nuances do futebol que ninguém garante que o resultado vai vir.
Embora eu tenha trabalhado cobrindo clubes treinados pelo Tite durante bastante tempo, julgo conhecer bastante o Tite, ninguém aqui na mesa conhece o Tite melhor do que Alex. Ninguém. Alex foi treinado pelo Tite bastante tempo, né, Alex? E eu queria que você falasse um pouquinho de como você imagina que vai ser essa chegada do Tite no Flamengo, tendo como base, como parâmetro, os momentos que você viveu, que você lembrar do que foi a chegada do Tite no Corinthians, quando você trabalhou com ele lá. Como é que você imagina que será o impacto dessa chegada no Tite nesse elenco tão vitorioso e estrelado como o do Flamengo, Alex? Ô Felipe, assim, eu também vivi com o Tite, eu peguei ele no Inter, né? Então a gente foi campeão da Sul-Americana lá em 2008. O Tite sempre despertou no meio um desejo, uma vontade dos atletas, poxa vida, eu quero trabalhar com esse cara. Acredito que vocês aqui no jornalismo, em qualquer outros lugares que tem, você fala, poxa vida, esse cara tem um jeito, as pessoas falam bem, dá vontade de conviver e trabalhar com esse cara porque ele parece que vai te acrescentar sempre algo. O que isso tudo causa num ambiente que hoje o Flamengo ele enfrenta? Realmente uma certeza de lealdade, né, para aquela coisa que de um mais alto nível. Porque ele tem experiência, tem histórico, de verdade. Assim, a gente fica falando, a questão do Tite, é um cara que eu tenho sim admiração, gratidão, porque eu cheguei no Corinthians, ele me ligou para voltar para o Corinthians e para a gente viver aquele momento que a gente viveu de Libertadores inércia, que era o maior sonho do torcedor. E esse dia a dia, ele tem muito controle disso. Por quê? Porque ele não cai nessa casca de banana, essa empolgação, ainda mais hoje em dia. É um cara que ele vem se reencontrar com o dia a dia do futebol, que eu tenho certeza que fazia falta para ele na seleção. Só que ele ficava o dia inteiro trancado no coisa, né, cara? A gente brinca que ele realmente tem um negócio a mais ali, um prazer do futebol, porque para ser treinador tem que ter mesmo, né, cara? O cara viver isso. E então ele, com a comissão técnica, ele traz uma certeza de que você não será enganado. Você pode ver que os próprios diretores, o Marcos Braz e o Spindel. E o Spindel que os encontraram, você vê uma imagem deles diante de tudo que viveu, você percebe uma certa paz, uma certa luz, porque a luz que a gente fala é você ter a lucidez, você sabe que vai ter algo. E a hora que essa pessoa que é humana, ele conversa contigo num ambiente tão traumático hoje, do jeito que está, eles conseguem falar também do lado humano. Então é algo que isso tudo do Adenor que ele coloca no futebol, com todas as sensibilidades, se o cara vai estar meio pesado, se o cara não está produzindo, como que vai acontecer, como que eu vou chamar atenção. É um cara que não precisa xingar, não precisa levantar a voz. Então é um cara que é muito agradável de conviver e essa leveza com toda a pressão que o futebol, o Flamengo e responsabilidade dão, ele vai saber lidar muito bem, porque ele já lidou nessa época toda da carreira dele e esses 6 anos de seleção brasileira. Mas eu tenho certeza que ele está se deliciando em voltar para o dia a dia. A gente vai colocar aqui os números do Tite na seleção. Olha só, foram 81 jogos com 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento muito bom, 80,2% de aproveitamento. O Tite ganhou a Copa América em 2019. Agora a gente vai colocar aí os títulos do Tite como técnico de futebol. Para vocês. Vocês vão ver que não são poucos títulos no currículo do Adenor Leonardo Bach, o Tite. Olha só, a Copa América com o Brasil, com o Corinthians, Mundial de Clubes de 2012, Libertadores, Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos brasileiros, 11 e 15, e o Campeonato Paulista. Com o Internacional, Sul-Americana, Gaúcho, com o Grêmio, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, com o Caxias, Campeonato Gaúcho, com o Veranópolis, Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão, e com o Al-Wahda dos Emirados Árabes, o Campeonato dos Emirados Árabes e a Supercopa dos Emirados Árabes. Ou seja, é um cara que tem um currículo muito, muito, muito respeitável. Tem muita gente se apegando ao fato, ainda, da entrevista que o Tite deu a um podcast lá antes da Copa do Mundo do ano passado, quando ele dizia, esquece pensar no Tite, pode me chamar de mentiroso se eu assumir um clube no Brasil nesse ano de 2023 e tal. Cara, todo mundo pode mudar de opinião. Posso dizer alguma coisa aqui? E outra, ele não mudou de opinião no dia seguinte. Ele mudou de opinião 10 meses depois. Se passou quase um ano. 10 meses da Copa, né? O podcast é anterior à Copa. Exatamente cerca de 14 meses depois. Então, assim, faltam 2 meses para acabar o ano e o cara se sentiu à vontade para voltar a treinar futebol agora. Tá com vontade de voltar
ao dia a dia do futebol, viu o Flamengo como uma boa oportunidade e decidiu antecipar em 2 meses o seu retiro aí do futebol. E por mais que a gente conhece o futebol, a gente sabe que em futebol resultados sempre gritam, né? Sim. Não dá para também imaginar que esses 12 jogos que restam de Campeonato Brasileiro terão importância zero da avaliação tanto do ambiente quanto da sequência do que vai ser o ano que vem. Depende, né, Mansur? Depende. A avaliação zero por parte de quem? Se for dos dirigentes, ok. Talvez dos jogadores, parte de nós da imprensa. Mas na cabeça da torcida, se o Tite não fizer um bom trabalho nesses jogos restantes, se o Flamengo não conseguir resultados, né, vai ter cobrança. Não, é isso que eu tô dizendo. Talvez ele entre em 2024 com algum Não dá para trabalhar, para a gente enxergar esses 12 jogos como se eles não existissem, como se eles fossem uma mera preparação para 2024. Mas, na prática, tudo correndo dentro de uma normalidade, ou seja, mesmo que os resultados sejam alguns jogos bons, alguns jogos menos bons, mas os resultados permitam a classificação para a Libertadores, que é o objetivo mais palpável desse Flamengo nesse momento, o que ele está fazendo agora é uma antecipação de um projeto para 2024, né? Que em tese é quando ele vai ter. Agora, a chance de conhecer o elenco, mexer nas peças. E é super importante, porque essa avaliação, ele estando dentro, é lógico que ela é muito mais fidedigna. Isso, claro. E acredito que pelo nome dele, por mais que não acontecesse de ser aquele futebol que a gente imaginasse com o torcedor, eu acho que ainda vão esperar realmente 24 para uma conclusão mais pesada sobre o julgamento do que seria ou poderia ser, né? E entre outras coisas, há decisões que não são fáceis de tomar nesse Flamengo, nesse momento. E quase que imediatas, né, Marcelo? Alguns jogadores muito vitoriosos, marcantes desse clube, com final de contrato ou entrando no último ano de contrato, caso do Gabigol, com uma sensação que os últimos jogos, reforçada, por exemplo, no jogo de sábado contra o Corinthians... que acredito que possa pode ter mais espaço, né? Deve ter. Provavelmente. Com certeza ajudaria muito. E além do Fabinho, que já foi citado por ele na entrevista. O Fabinho é ex-volante. Fabinho, que também trabalha no junto Flamengo. com o Juan, soldado. Gerência esportiva. Então, o jogo de sábado, por exemplo, ele reforça alguns sinais de que, se você juntar a melhor qualidade técnica desse Flamengo, nem sempre ela consegue sustentar um time competitivo. Sim. O Flamengo, curiosamente, tem mais dificuldade no jogo de sábado após Arrascaeta e Gabigol em campo, não por eles individualmente, mas porque a combinação de características hoje em termos de competitividade não tem sustentado o que no imaginário das pessoas é a melhor escalação do Flamengo em termos de qualidade técnica. O Gabigol não vive física e tecnicamente nem de longe o seu melhor momento. Um jogador que se afastou demais da sua melhor fase e tem o final de contrato com uma decisão importante para o clube tomar. Jogadores que até o Everton Ribeiro, que retomou para mim, não retomou, mas teve uma subida de rendimento recente, mas está acabando o contrato. E tem uma história do clube. Tem alguns jogadores que naturalmente estão, de fato, num fim de processo, como o Felipe Luiz, natural, pela etapa de carreira. Mas há muitas decisões a tomar envolvendo jogadores que têm um histórico no clube. E o Tite provavelmente vai ser capaz de participar desse processo trabalhando esse dia a dia com esses jogadores desses 2 meses. Né? Naturalmente foi combinado com a diretoria. Precisamos tomar essas decisões, isso e aquilo outro. Eu acho que o que mais está pegando, Felipe, eu tenho certeza que isso incomodou ele para ele tomar a decisão. Conhecendo o Adenor, eu tenho certeza. Porém, a decisão por si só, ele também teve a coisa de receber assim, falou, puxa vida, você concorda que agora é muito melhor, de repente, você falar da gente pegar, entrar, conhecer, para você seguir? Que ele esperava algo de fora. E teria tamanho para isso. Não aconteceu e não tem problema. Acho que não vai diminuir o tamanho dele também. Pelo contrário. E, ao mesmo tempo, cara, ele é um cara que mais está incomodando, eu acho que por aquela questão do Corinthians ter procurado, eu não sei o que aconteceu, que diz que daí ele não ia atrapalhar, foi o que foi passado pro Duílio. E isso, de repente, está gerando um paviozinho a mais, parece, que para essa troca não é de opinião, mas a decisão, se for ver, faz sentido ele pegar o Flamengo agora, por mais que ele falou aquilo, ele pode se arrepender de ter falado, né? E não teria problema, e não vai ter, de repente, que ele vai ter que explicar qualquer coisa agora, porque alguém vai cobrar em algum momento, né? Mas eu acho que essa questão dele ter falado não, porque os torcedores corintianos ficaram com um pouco mais desse sentimento e aí inflamou essa questão de que ele não iria trabalhar agora. Mas para o processo do trabalho, eu acredito que faz sentido mesmo ele pegar. Sim, e o Mansur falava sobre as decisões importantes. O problema é que essas decisões, algumas delas, não podem
premiar o trabalho aí até o fim do ano, porque são decisões mais imediatas. Por exemplo, o contrato do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro não dá para você decidir no final do ano. Os clubes estão procurando, né? A gente sabe de interesse de outros clubes, tanto pelo Everton Ribeiro quanto pelo Bruno Henrique. Então essa decisão tem que ser tomada quase que a toque de caixa, né? Nos próximos dias, para que o Bruno Henrique tenha um sinal do Flamengo, ó, vamos renovar, as condições são essas. Os jogadores que ele convocou, né? Dado Isso, momento, eu acho que ele vai ter muito peso, por exemplo, na permanência do Everton Ribeiro, que parecia difícil, né? Para a próxima temporada. Tava para mim muito claro que o Everton tinha encerrado o ciclo no Flamengo e talvez fosse procurar novos ares. Com a chegada do Tite, eu já tenho mais dúvidas, porque o Tite o convocou, né? Para a Copa do Mundo, inclusive, né? O Everton foi para a Copa com o Tite um ano atrás. Então, tenho a impressão de que o Tite vai querer trabalhar com o Everton na próxima temporada. Então, o status de alguns jogadores das negociações talvez mudem nesse período. Os 2 últimos jogos do Everton Ribeiro foram alguns níveis acima do que vinham sendo os anteriores, né? Após a saída do Sampaoli. Eu acho que tudo isso vai ter uma interferência. E tem uma coisa que, para mim, é muito curiosa, que é que Tite vai chegar ao Flamengo, sob o ponto de vista tático do jogo. O Tite teve, ao longo da sua carreira, alguns processos de adaptação, algumas guinadas em termos de entendimento de jogo. Um deles, por exemplo, no período sabático dele em 2014. A volta é um Tite que continuava sendo um organizador de times extremamente equilibrados, seguros, mas com muito mais alternativas ofensivas, né? Isso, para mim, foi um passo muito grande adiante na carreira dele.